Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma revisão do assunto funções que eu passei para vocês na última semana, tá? Então aqui eu vou tentar abordar os principais aspectos e dar alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é a função? Função, ela vai criar um bloco de código e esse bloco de código ele pode ser chamado várias vezes. O que é chamado? Ele pode ser acionado diversas vezes durante a execução do seu programa. Por exemplo, uma das funções que a gente utiliza muito nos nossos códigos é a função print. Print é uma função, né? Quando a gente chama o print, a gente só sabe que a gente vai passar entre parênteses alguma coisa para ele e ele vai apresentar aquilo na tela, né? A função de imprimir para o usuário, tá? Então aquilo é uma função. A gente não sabe o que exatamente a função print está fazendo por dentro. A gente só chama a função print e passa o que a gente quer que apresente na tela, né? Então agora a gente vai construir as nossas próprias funções, tá? Então, só para resumir. Então, principais aspectos das funções, ó. São conjuntos de instruções escritas para resolver uma determinada tarefa. Então, ó, resolvem uma determinada tarefa. O que mais? Olha só, ao utilizarmos funções é possível dividirmos nosso bloco em pequenos pedaços de código. E essa divisão de código facilita o entendimento do código e a manutenção. Então, facilita o entendimento e manutenção. Por que manutenção e entendimento? Se eu quero apresentar para outro aluno, por exemplo, ou para outro programador que trabalha comigo, está dando um problema numa função de impressão mesmo, uma função que chama impressão. Deu algum problema na impressora, não está imprimindo. Eu vou lá na função de impressão e explico para ele, tá? Fica muito mais fácil de encontrar onde está o código e quando tem o erro, é por isso que a gente fala que facilita o entendimento e a manutenção do código, eu sei que é lá naquela função de manutenção, né? Então vamos supor que em vários pedaços do meu programa eles chamam aquela função de impressão, né? Se eu tivesse aquele código espalhado, eu teria que em cada pedaço do meu código ficar arrumando. Agora, como todos chamam o mesmo código, eu vou fazer manutenção só em um lugar e já vai arrumar para todo o código, tá? Beleza. Aqui, ó, então exemplos da nossa função input print, né? Que a gente já utilizou. E vamos aqui para alguns exemplos, pessoal. Então aqui, ó, eu vou fazer um exemplo simples aqui para vocês. Uma função, ela sempre vai começar com def, né, as nossas funções, com def, e eu vou dar um nome para essa função. Então eu vou chamar aqui, ó, minha função, tá? A princípio eu vou abrir e fechar parênteses. Quando eu abro e fecho parênteses, para ela ser executada eu não preciso de nada não preciso de nenhum parâmetro. Depois eu vou chegar nesse ponto com vocês, tá? E aqui, ó, eu vou colocar uma impressão. Que vai ser minha função. Ok? Beleza. Tá feito minha função. Mas se eu executar isso aqui, olha aqui, ó, vou executar. Não imprimiu nada, certo? Por que não imprimiu? Porque eu só criei a função. Uma função criada não quer dizer que ela vai ser executada. Eu preciso chamar essa função. E como que eu chamo? Pelo nome da função. Só colocar aqui, ó, minha função, o nome da função, executo e aqui, ó, imprimiu minha função. Por quê? Sempre que meu programa encontrar minha função, ele vai lá na declaração da função, onde tem o def e o nome, e vai executar o que tem dentro dessa função. Então, se eu colocar várias vezes aqui, ó, minha função, ele vai imprimir várias vezes. Olha só, minha função, ok?
ok? Então esse é um exemplo simples de uma função. Vamos para outras aqui, ó, do nosso slide. Então vamos aqui pegar um exemplo de uma função que vai calcular a área de uma circunferência, beleza? Poderia ser qualquer coisa, somar dois números, a impressão, a forma que a gente fez. Nesse caso aqui, vai ser a área de uma circunferência. Então, eu vou fazer lá def e vai chamar área circunferência. Ó, sempre vai abrir e fechar parênteses e os dois pontos no final, tá? Então aqui eu declarei o nome da função. E quando essa função ser chamada, o que ela vai executar? Olha só, ele vai colocar input, então ele vai declarar uma variável que chama height, vai usar a função input. O que vai ter dentro desse input? Informe o valor do raio. Então vai lá, informe o valor do raio. Dois pontos. Como a gente está lidando com números, ele também passou para float. Float, beleza. Então, dentro da função, eu tenho aqui a função input, que vai pedir para o usuário informar o valor do raio, certo? E eu vou guardar aqui nessa variável raio. O que eu vou fazer depois? Aqui eu vou calcular a área. Como que calcula a área de uma circunferência? Vai ser o seguinte, π, que é 3,14, daí eu vou usar essa função aqui, que é para elevar um número, né? Então, o que eu colocar aqui, ó, raio é quem? É quem o usuário digitar aqui em cima. Então, eu vou pegar esse raio aqui e vou elevar por 2. Tá? Então, aqui, para calcular a área da circunferência, fica o valor de π, 3,14, vezes raio ao quadrado. Beleza? Depois que eu fiz isso, eu vou imprimir para o usuário. Então, vai ficar assim, ó. Print, ó, a área da circunferência é 2 pontos e eu vou pôr aqui área. Beleza? Ó, de novo, então, que calcula a área de uma circunferência. Eu vou executar meu programa. Deixa eu dar um clear aqui. Executei. Não apareceu nada. Por quê? Porque eu não chamei a minha função. Agora eu vou chamar a função, ó. Área, circunferência, abre e fecha parênteses. Executei. Ele vai me pedir, ó, agora ele executou e está me pedindo o valor do raio. Raio é igual a 4. A área da circunferência é 50,24, tá? E se tivesse duas vezes aqui eu chamando a área da circunferência? Por duas vezes ele vai vir aqui, vai executar esse código, apresenta para mim. Depois ele executa a linha 12, volta aqui e executa de novo. Então, ó. Olha lá, apareceu. Agora perguntou de novo. 5, perguntou de novo e me deu o valor. Pessoal, qual que é a vantagem aqui? Imagina que vocês estão fazendo um programa que tem que calcular a área da circunferência por 5 vezes, né? Vocês teriam que fazer esse código aqui, ó, por 5 vezes, tá? O que é melhor, então? Eu criar uma função que faz esse código e só chamar essa função. Então, se eu tivesse que executar isso 5 vezes, é só eu chamar por 5 vezes a função. Eu não preciso repetir esse código por 5 vezes. Então, vocês sempre fiquem atentos a isso. Se no código que vocês estão fazendo tem uma repetição do código, vejam se compensa criar uma função para não precisar ficar repetindo aquele código. Ok? Beleza, vamos para o próximo exemplo. Pessoal, outro exemplo aqui, ó. Função
olha só. Tem outra forma de fazer essa função aqui, que é através dos parâmetros. O que é o parâmetro? É quando uma função ela precisa de uma informação para ser executada, tá? Nesse caso aqui, ó, eu não passei nenhum parâmetro. O parâmetro sempre vai vir aqui dentro desses parênteses aqui, ó. Então, vamos reescrever essa função agora dessa forma, ó. Vamos fazer assim, ó. Def, a área da circunferência, eu vou colocar aqui que vai ser a área da circunferência 2, que é o meu segundo exemplo. Só que agora eu vou exigir que ele me passe um parâmetro, vai ser o parâmetro raio, tá? Aqui dentro, ele só vai calcular a área. Então, para ele calcular a área, ele já precisa do raio, tá? Se ele já precisa do raio, olha só, eu preciso que o usuário informe esse raio antes, não é? Então, fora da função, eu vou pedir para que o usuário informe o raio. Então, viram a diferença, pessoal? Aqui nessa função, o raio ele é pedido dentro da função e ele já é usado aqui para calcular a área. Segundo exemplo aqui, ó, vou deixar aqui em cima. Exemplo 1. E esse aqui vai ser o exemplo 2. No exemplo 2, eu peço o raio fora da função. Só que nesse caso, eu preciso informar para a função qual que é o valor de raio. Então, nesse caso, eu vou estar passando como parâmetro. A gente chama isso aqui, então, de passagem de parâmetro. Ó, passagem de parâmetro. Quem que é? Valor de raio. Então, ele vai pegar esse valor de raio aqui, vai calcular, vai fazer da mesma forma. Então, aqui embaixo, ó, eu vou chamar área circunferência 2. Então, ó, área circunferência 2. Eu vou executar esse código. Esse código aqui não vai ser executado do exemplo 1, porque eu não estou chamando ele, eu estou chamando a área circunferência 2, que é o exemplo 2, tá? Então, eu vou executar aqui, deixa eu limpar aqui antes. Então, vamos executar. Digitar o valor do raio. Opa, deu um problema. Por que deu problema, pessoal? Olha só, eu estou chamando área de circunferência 2. Estou chamando esse cara aqui. Ele pede o valor de raio, né? Então, eu tenho que passar aqui entre parênteses o raio, tá? Passei o raio aqui. Agora, 4. Olha lá, a área da circunferência é 50,24. Então, sempre que na declaração da minha função eu exigir um parâmetro, tá? Ele vai pedir que eu passe esse parâmetro quando eu chamar, tá? Lembre do primeiro exemplo? O primeiro exemplo eu deixo assim, ó, só entre parênteses, porque no primeiro exemplo não tem nenhum parâmetro. Já no segundo exemplo, eu passo um parâmetro, então eu preciso passar ele aqui, beleza? Ok, então esses são os parâmetros, ó. Aqui no slide vocês vão ver que tem dois exemplos parecidos, mas um passa parâmetro e o outro não passa parâmetro, tá bom? E ainda, ó, esse outro exemplo aqui, para calcular a área de um retângulo, eu posso passar vários parâmetros aqui, tá? Então vamos fazer esse exemplo juntos aqui. Olha só. Vou deixar separadinho aqui. Então esse foi o exemplo 1.
Esse aqui foi o exemplo 2, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo para não confundir, tá? Pronto, ó. Fiz uma cópia dele aqui. E vou para o exemplo 3. Como que é o exemplo 3? Def área retângulo. Def área. Então, def, estou falando que eu vou criar uma função, área retângulo. Retângulo é o nome da minha função, 2 pontos, tá? Só que eu estou falando aqui que eu vou ter 2 parâmetros, base e altura. Base e altura. E eu vou usar esses parâmetros para fazer o cálculo. Área é igual a base vezes a altura. Área é igual a base vezes a altura, certo? Base vezes a altura. E aqui embaixo eu vou colocar print a área do retângulo é, e vou passar a área. Então, a área do retângulo é 2 pontos, vírgula, e a área, beleza? Se eu esse código, vai aparecer alguma coisa? Pensa aí. Não vai aparecer nada. Deixa eu limpar aqui. Não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não chamei a minha função. E se eu chamar a função dessa forma? Área retângulo. Será que vai dar certo? Não, não deu certo. Por quê? Para eu chamar área retângulo, eu preciso passar os parâmetros. Então, eu tenho que perguntar aqui para o usuário. Base, float, input, digite o valor da base. Da mesma forma, eu vou fazer com a altura. E eu vou passar o valor de base e o valor de altura. Agora sim, ó, ele vai executar a linha 12, vai executar a linha 13, executa a linha 14, a linha 14 vai verificar que isso é uma função, vem aqui para a linha 7, pega essas informações base e altura, passa para essa base e altura, faz o cálculo e imprime, tá? Vamos lá então. Olha só, qual que é a base? 4. Qual que é a altura? 4. Pronto. Aqui, ó, a área do retângulo é 16, tá? Beleza. Próximo exemplo. Olha só. Aqui está falando de como chamar, a gente já fez isso, né? Vamos lá. Também não tem novidade aqui. Eu quero mostrar para vocês. Pronto, o retorno, tá? O retorno. Pessoal, vocês estão vendo? Deixa eu criar um outro arquivo aqui. Beleza. Vocês estão vendo nesse exemplo, vou para o exemplo 4 agora, que o print está dentro da minha função. Tem como eu fazer outro... Deixa eu deixar isso guardadinho aqui, ó. Tem como eu fazer o seguinte, ó, utilizar o retorno. Retorno, o que é retorno? Eu vou definir o que essa função retorna. E o que eu quero que essa função retorne? A área de alguma coisa, tá? Então, olha, o que eu vou fazer agora? O print ficou aqui embaixo, ó, fora da função. Então, eu vou fazer do retângulo é... Olha só. Agora, como ela retorna alguma coisa, eu vou criar uma variável x aqui, por exemplo. Uma variável x, tá? Então, aqui eu peço a base, peço a altura.
Aqui eu vou chamar a minha função vai passar esses valores, faz o cálculo e retorna a área. O retorno dessa função vai ficar armazenado dentro de x. Então, quando eu faço print, a área do retângulo é x, ele vai me dar o valor. Tá? Olha só. Executei aqui. Qual que é a base? 8. Qual que é a altura? 4. A área do retângulo é 32. Entenderam, pessoal? Então, ó, essa é a minha função. Essa é a minha função. Aqui eu estou passando parâmetros, né? Aqui é o nome da função, beleza? Aqui eu pego os parâmetros e faço os cálculos com ele. E aqui eu retorno o resultado, beleza? Se eu não tivesse nada disso, nada aconteceria, né? Porque eu não estou chamando a função. Agora, quando eu chamo a função, aqui embaixo, ó, eu estou chamando ela. Eu tenho que passar os parâmetros, os valores, né? Eu vou passar direto aqui para ficar mais claro. Ó, eu vou passar aqui os parâmetros. Então, aqui vai ser o valor 8 e aqui vai ser o valor 4. Tá? O valor 8 vai à base e o valor 4 vai corresponder à altura. Ele vai fazer o cálculo de base vezes altura e vai retornar a área. Tá? Isso aqui vai me retornar, então, para o x. Tá? Se eu executar isso aqui, também não vai apresentar nada na tela. Por quê? Eu preciso de um print. Tá? Agora, se eu fizer um print x aqui, ó, ah lá, 32. Ok? Pessoal, então, essa foi uma revisão sobre funções, tá? Agora vocês refaçam as atividades que eu coloquei. Eu vou estender mais um pouquinho o prazo e qualquer dúvida estou à disposição. Abraço para todos, bons estudos.